A paz do Senhor. Aqui é a pastora Patrícia e o pastor José Arthur. Estamos com a nossa irmãzinha Maria, diretamente lá da região Nordeste, na sala Google Meet. E hoje nós vamos dar continuidade à parte 2. Já estamos na primeira página da apostila 2 sobre edificando o caráter de Cristo em nós. Semana passada nós voltamos a estudar sobre escolher perseverar, né? O primeiro item é escolha perseverar. E hoje nós vamos dar continuidade sobre o que é escolher perseverar, né? O que envolve escolher perseverar, porque o caráter, ter o caráter de Cristo em nós envolve escolhas. E a apostila 2 ela é toda falando sobre escolhas. Eu vou pedir então que o pastor José Arthur faça uma oração inicial para então a gente começar. Amém? Amém. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos fortalece, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Pai. Toma a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que vão participar ao vivo e aqueles que vão participar posteriormente, através da postagem, ouvir a palavra. Abençoa a vida da Maria e do Antônio, Pai, lá no Piauí, Pai. Guarda a vida deles, dá saúde, Pai, dá fortalecimento, Pai. Que o teu nome seja glorificado essa noite, Pai. Que nós diminuamos, que o Senhor cresça e somente o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos na página 1 da apostila 2 sobre caráter cristão e fala assim: escolha perseverar. Esse escolher perseverar fala de que nós não podemos mais, não é uma questão de talvez, não podemos mais. Quanto mais agora, né, que estamos vivendo tempos bem cruciais. Não podemos mais nos apegar, ter apego, né, e colocar nossos corações em bens materiais. Pois a nossa pátria não é aqui. E temos esse letra E, mas é letra A. E temos a incomparável herança em Deus. Vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 10. E hoje só o pastor José Arthur que vai fazer a leitura bíblica, que estou poupando a nossa amada irmã Maria, que está se recuperando da voz rouquinha, da garganta. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 34 a 39. Pode ler, meu amor. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, aleluia, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu quero me ater. É importante a gente se compadecer daqueles que estão na prisão, seja física ou emocional ou alguma enfermidade. Mas eu quero me ater ao fato de que esses irmãos,
eles tiveram os bens materiais, esses próprios bens são bens materiais, confiscados, isto é, levados, tirados dele de forma injusta, tirana, né? Uma forma tirana. Mas eles se alegraram. Por que tiraram os bens dele, confiscaram os bens dele? Porque eles eram cristãos, porque eles não negaram Jesus Cristo. É verdade. E eles se alegraram. Podem levar os nossos bens, mas vocês não vão levar a nossa fé. Por que eles se alegraram? Porque eles sabiam que aqueles bens são perecíveis. Eles podem tê-los hoje e amanhã não. É verdade. Não vão levar para a eternidade. Eles sabiam que eles possuíam bens infinitamente superiores e permanentes na eternidade. Não significa, então por isso eu vou parar de trabalhar. Eu mesmo trabalhei esse final de semana. Por isso nós vamos parar de estudar. Não. Por isso nós não vamos comprar um sofá, caso possamos comprar, ou uma estante, ou uma panela nova, que Deus nos abençoe, ou acabar de construir a nossa casinha. Não! Aqui não é um apelo para que nós venhamos congelar, nos colocar numa bolha e parar de viver. Não. Mas eu construo minha casa, mas não me apego a ela. Eu compro a panela, mas não me apego à panela. Eu compro uma roupa nova, mas eu não me apego a ela. Eu compro uma televisão nova, mas eu não me apego a ela. Eu tenho um sofá novo, mas eu não me apego a ele. Se quiserem levar isso, dizendo, ou você nega Jesus, ou eu vou levar tudo que é seu, pode levar. Não é não ter, é não ter apego. Entendeu a diferença? Porque às vezes, então agora eu não vou comprar mais nada. Não, se Deus permite que você compre, amém, glória a Deus, compre e usufrua. Porém, não se apegue. Usufruir é uma coisa, se apegar, ter aquilo como algo inerente para a sua felicidade é outra. E eles não se apegavam. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, não abra mão da confiança. Ainda que levem os bens de vocês, continue confiando no Senhor. E porque vocês vão ser recompensados. Porque a recompensa que Deus vai dar, nada tem a ver com esses bens materiais. Né? E aqui fala que, passando por lutas e espólio, né, confisco dos nossos bens materiais, nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a promessa dele vai se cumprir nas nossas vidas. E qual é a promessa? Ficarmos ricos aqui? Não. A promessa é que aquele que vem virá. E nós que vamos viver pela fé, nós vamos experimentar a eternidade com ele. Por isso que no versículo 39 fala que aqueles que retrocedem, levou meus bens? Não, mas eu não abro mão dos meus bens. Tá bom, então eu nego Jesus se vocês devolverem meus bens. Não. Aqueles que retrocedem vão ser destruídos. Mas aqueles que não retrocedem, que permanecem crendo a despeito do que aconteça no material, são salvos. E esse texto, ele se enquadra plenamente ao tudo que está para acontecer. Né? Vamos ler também Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Evangelho de Mateus. Pastor, pode falar também, tá, pastor? Tá, se eu sentir de falar, eu falo. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quer comentar, pastor?
Não. Veja, é um texto até muito conhecido, mas com todo carinho, amor e respeito, eu falo que ele está sendo pouco vivido no meio cristão. Porque aqui foi o próprio Senhor Jesus que falou: não acumulem. Eu estava ouvindo, eu compartilhei no WhatsApp, né? O pastor Juliano Som falando que como pode a pessoa acumular tantos pares de sapato e não se compadecer daquele que não tem. Dando um exemplo, né? Como pode alguém ter 2 armários de roupa abarrotados quando tem irmãos nossos e até pessoas não cristãs, mas que a gente precisa também se compadecer, que não tem. E por aí vai. Não acumulem. Tenha o suficiente para viver. Além disso, é demais. Compartilha, então. Se Deus está te abençoando ao ponto de você ter a mais, compartilha. Não acumulem. Por quê? Já viu aqueles armários abarrotados de roupa que tem que encher de naftalina, senão vai dar traça? O meu armário não dá tempo de dar traça. Antes que a traça venha, eu já dei a roupa. Sabe? E o Senhor está falando aqui onde a traça e a ferrugem vão corroer. O que ele está dizendo? Se você acumula só para si, além das coisas materiais se estragarem, você por dentro vai adoecer. Porque você vai começar a girar em torno do que você está acumulando. Se o ladrão entrar aqui, ele vai ficar frustrado. Porque ele não vai encher nem um caminhão. Eu vou contar pra gente rir um pouquinho. Eu fui no correio colocar a apostila e eu já tenho amizade com as pessoas lá do correio, porque eu tô sempre lá colocando a apostila. E aí não sei qual foi o motivo que surgiu o assunto de ter dinheiro na conta. Acho que era aproximação, né? Porque ela falou assim, porque eu pago um cartão débito. Que o correio não aceita cartão crédito, é débito. E aí ela perguntou, e aproximação? Eu falei assim, não, eu não gosto de aproximação, porque já houve relatos de você estar com o cartão dentro da bolsa e a pessoa aproximar a maquininha, né? Aí eu até brinquei, bom, eu não gosto, mas se a pessoa aproximar, ela vai chorar de tristeza, porque não vai achar nada na conta praticamente. Aí a moça que estava atendendo falou assim, na minha também não tem nada, a outra também na minha não tem nada. Nossa. Então o ladrão, se vier pegar nosso cartão e nos roubar, é capaz de ele chegar, bater na nossa porta e falar, vocês querem uma ajudinha? E a gente riu. Né? Então as pessoas que acumulam riquezas, elas ficam até mais expostas a serem roubadas, né? Mais visadas. Então isso acontece. E as pessoas que acumulam riqueza, elas acabam colocando o coração delas na riqueza. Então tanto acumular bens como riquezas, dinheiro, bens materiais, adoece por fora, porque elas ficam mais visadas, as coisas se estragam, como adoece por dentro, porque a pessoa acaba girando em torno daquilo que ela acumula. Mas ele fala, não façam isso, acumulem tesouros nos céus. Significa que a gente vai acumular carro, bens materiais lá no céu? Não! É ser rico para com Deus, né? Exatamente. É acumular mais santidade, mais retidão, mais bondade, mais misericórdia, mais maturidade, mais a palavra de Deus habitando dentro de nós, mais intimidade com Deus, porque é isso que a gente vai levar para a eternidade. E aí ele fala no versículo 21 algo que é essencial. Onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração.
Qual é o seu tesouro? Seus carros, suas casas? Ou se a pessoa... Porque às vezes a pessoa não é rica, mas o pouco que ela tem, ela também coloca o coração dela. Né? Por exemplo, eu acabei de construir minha casa, eu não abro mão dela. Então, o seu coração está na sua casa? Porque o que é tesouro para você vai estar no seu coração. Então, o cristão precisa repensar onde está o coração dele. Né? Ô, Senhor, obrigada pela moto, pelo carro, pela casa, pelas coisas que eu tenho dentro da casa. Mas o meu coração não está nada disso. Porque o meu tesouro não é nada disso. Se de um dia para o outro minha casa pegar fogo e eu perder tudo, eu continuo tendo tesouro, que é o Senhor. Então, onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí vai estar o teu coração. E isso é perseverança. Porque se a pessoa, o coração dela está nas coisas materiais, se ela perder tudo, ela não persevera. Agora, se o coração dela não está em nada daquilo, aquilo é bênção, que hoje pode ter, amanhã não, mas o coração dela está no Senhor, ainda que ela perca tudo, ela persevera. É verdade. E isso precisa ser mais pregado. Né? Graças a Deus eu estou vendo homens e mulheres se levantando pregando isso, mas ainda é pouco. Nós temos mais homens e mulheres pregando o contrário e enganando multidões. E tem gente que já começou humilde, né? E já está, infelizmente, de salto alto, digamos assim, né? Já ficou tão famoso, que agora prega qualquer coisa e todo mundo aplaude. Exatamente. Nós vimos... Uma pregadora, né? Eu não vou dar nome, eu não dou nome. Ontem eu estava... A Maria participou da última pregação que eu preguei, uma pregação forte. Muito boa, por sinal. E logo depois eu estava no celular e aparece aquele short que é... Vídeos pequenos, né? Vídeos pequenos no YouTube. E apareceu uma pregadora gritando lá, né? E falando assim: você fica pedindo um casamento para Deus, mas fica aí barriga de fora. Com essa barriga de fora grande, não se cuida, não se perfuma. E foi essa a pregação. Olha o nível da pregação. Aí eu falei... Que legal, né? Gente, o que é isso? E não sei quantas visualizações. Pregando o que as pessoas querem ouvir, Aí né? eu falei assim, ou eu estou toda errada, ou eu não sei. Ou todo mundo enlouqueceu. Porque isso não é... Isso você pode conversar com a pessoa. Numa conversa, olha, se cuida mais, faz uma ginástica. Mas usar isso como pregação. Numa pregação... Misericórdia, Jesus. Tem coisas tão sérias para ser empregada, caráter. Você está pregando aparência, é isso mesmo? Meu Deus. Eu fiquei chocada. O Zé Arthur falou assim, eu não acredito nisso. Nós ficamos chocados no sofá. E é uma pregadora famosíssima. Que grita muito. E que já foi muito simples. Já teve unção, né? Já teve muita unção. Mas a glória, a fama rouba a unção. Né? Então vamos ler agora. E isso está dentro do assunto perseverança. Porque nós precisamos perseverar na humildade. Quando nós abrimos mão da humildade e abrimos a porta para a arrogância, aí já é. A unção vai embora. A arrogância entra por uma porta e a humildade sai pela outra, né? Agora, Tiago, abre aí, pastor. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 8. Tiago, capítulo 5,
versículo 1 ao versículo 8. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Meu Deus, a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Até 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Até aí. Veja que do 1 até o versículo 6 arrebenta com os ricos que colocam seu coração na riqueza, que vivem luxuosamente às custas de não pagar um salário justo para o trabalhador. Quem pensa que Deus não está vendo isso, está muito equivocado. Aqui diz que o fogo que vai devorar a ferrugem, né? Vai devorar a carne deles, dos ricos, que colocam o seu coração nas riquezas e agem de forma injusta com o trabalhador. E nós vemos isso, pelo menos na nossa nação brasileira. Eu não posso nem julgar as outras nações, porque eu não estou lá, certamente também deve acontecer, mas na nação brasileira isso é algo gritante. Os grandes donos de grandes empresas, os ricos, e eu não estou falando de comunismo, não. Eu estou falando de justiça, né? Isso vai desde o nível, às vezes, dentro de uma casa, até um nível governamental. Por exemplo, uma dona de casa que tem condições de pagar uma faxineira ou uma diarista. E que na hora do almoço, e eu já vi isso acontecer, não deixa a pessoa que está trabalhando comer da carne, ela vai comer ovo. Deus vai julgar isso. Vai. Já ouvi essa história mesmo. Deus vai julgar aquela dona que tem uma diarista, uma dona de casa que tem uma diarista e que vê que a diarista passa aperto, passa dificuldade, e o armário dela tá abarrotado de roupa e ela não é capaz de separar umas peças e abençoar a diarista. Eu tô falando a nível pequeno, mas isso cresce para nível governamental. E Deus vai julgar todos os níveis. Não vai ficar um nível sem julgamento. Né? Então, um exemplo. Vou dar um exemplo meu, pessoal, sem dar nome aos bois, né? Ultimamente eu não tenho mais dado nome. Uma vez eu fui trabalhar numa casa por experiência, não como diarista, eu ia ser contratada para trabalhar de segunda a sexta. Só que eu vi que não dava para mim, mas aquele primeiro dia eu trabalhei as 8 horas de trabalho e limpei muita coisa e fiz muita coisa. Quando ela falou, eu posso então pagar já o seu mês todo e você me traz a carteira para assinar? Aí eu falei, não, eu não vou ficar. É muito serviço para mim e eu gosto de fazer as coisas como que para o Senhor. Para não fazer direito, eu prefiro não ficar. Eu vi que eu não vou aguentar. Porque eram múltiplas atividades. Era uma casa de 3 andares.
Era muita coisa. Ela queria que faxinasse, lógico, cada dia uma parte. Cozinhasse, levasse o filho no colégio. Botasse até o café da manhã do marido. Misericórdia. Era muito trabalho, era injusto. Exploração, né? Era uma exploração e eu falei, pra mim não vai dar, eu vou me acabar, eu não tenho mais idade pra isso. Ela, ok, tá bom, entendo. Só que eu fui embora, ela não me pagou o dia. Riquíssima. Não me pagou o dia, que era direito meu. Era pegar o salário de 22 dias. Isso, dividir por 30. 22 dias trabalhados. O salário, dividir por 22 dias e ver o que ela tinha que me pagar no dia. Era o justo. Não pagou, até hoje não pagou. Até hoje não pagou. E Deus está vendo isso. Vai ficar assim. Eu não desejo mal, mas a Bíblia diz aqui que Deus vai julgar os ricos que exploram os pobres. E que colocam o seu coração na riqueza. A questão não é você querer se vingar da pessoa ou não. A questão é, se a pessoa fez isso, o que ela semeou, ela vai colher. Essa é a questão. Por que está falando isso? Porque a única maneira que fala aqui no versículo 7 a 8, de ser paciente é perseverança até a vinda do Senhor, né? Ser paciente e fortalecer o coração, isso fala de perseverança. A única maneira é não agindo como os ricos agem aqui no texto anterior. Porque o rico, seja ele cristão ou não, que coloca o seu coração na riqueza, ele não vai saber, ele não vai perseverar. Na primeira perseguição, ele vai abrir mão da fé. Porque o coração dele não está firmado em Cristo, está firmado em riquezas. Isso tem tudo a ver. Tanto que a Bíblia fala, lá Jesus falou, vocês não podem adorar dois senhores. Isso. Ou vocês adoram a Deus, ou adoram a Mamon, que é o Deus da riqueza. Bate de frente, ou você adora a Deus, ou você adora a riqueza. Não tem como perseverar no Senhor colocando o seu coração em bens materiais, em riqueza. Isso é muito sério, porque o que entrou dentro da igreja? A teoria da prosperidade é uma adoração ao Deus da riqueza. Roubando a adoração ao Senhor e enfraquecendo para que não persevere nos finais dos tempos. É verdade. Foi uma estratégia feita com sucesso. Eu não vou aplaudir o inimigo, mas eu não posso ignorar. Feita com sucesso. Usando lideranças que são adoradas, ovacionadas pela multidão. Filipenses, pastor. Filipenses, olha quantos textos mostram sobre perseverança. Sobre a perseverança, ela anda na contramão do amor ao dinheiro e aos bens materiais. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21. Pode ler? Pode. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Repete. Só pensam nas coisas terrenas. Repete. Só pensam nas coisas terrenas. Ui! A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Gente, olha o que fala aqui. Aqui está sendo escrito para pessoas dentro
da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que estão vivendo como inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago, isto é só os seus próprios interesses. Acabam tendo orgulho daquilo que é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. Mas a nossa cidadania como cristãos está nos céus. É aqui? Não. Estamos aqui como peregrinos de passagem. É verdade. Eu gostaria de saber o que estão fazendo com esse texto. Porque ele está aqui. Ele está aqui. Ele continua aqui. Pastor, lê pra gente Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Depois que o apóstolo Paulo explicou a diferença entre entender que a nossa pátria não é aqui, nossa cidadania é nos céus, ou viver como aqueles que acham que a nossa pátria é aqui, buscando só coisas terrenas, depois que ele mostrou essa diferença, o que ele falou? Permaneçam firmes no Senhor. Então ele associou esse entendimento de colocar ou não seu coração em bens materiais com firmeza. Não tem como permanecer firme no Senhor se o seu coração está buscando só coisas terrenas. Não tem como. Hebreus 11, olha quantos textos que mostram isso. Uma coleção. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. A cidade que o Senhor preparou está aqui agora? Não. Nós temos que esperar que o mundo vai melhorar? Não. Vai não. Vamos lutar pela política do Brasil e das outras nações porque vai tudo melhorar? Não. Nós esperamos uma pátria melhor. É aqui, nessa terra que vai ser destruída pelo fogo? Não. É celestial. Qual é o nosso papel agora aqui? Vidas. Alcançar vidas para Jesus, edificar vidas em Jesus, ajudar as vidas que estão sofrendo, compartilhar necessidades, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e investir em vidas. Não adianta. Sistema governamental do Brasil e de outras nações não vai melhorar. Pode fazer passeata, pode fazer de tudo. Não vai, porque a agenda do anticristo precisa se cumprir. É verdade, nós estamos aí numa sociedade globalista, e quando eu falo globalista, não me refiro só ao Brasil, há um sistema mundial de padronização, tá? O anticristo, ele quer padronizar tudo, moeda, religião sob controle. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Controle da internet, dos meios de comunicação, já está acontecendo. O Brasil já foi, entre aspas, vendido para uma nação que quer controlar a moral, os princípios, a internet e aquilo que você crê. Exatamente. Então, nós temos que abrir nossos olhos e ver que esta é a nossa realidade atual. Se você é cristão, se você se diz cristão e acredita mais na política, vê mais vídeo de política, mas não lê a palavra de Deus, eu lamento, você está indo precipício abaixo. Mas, pastor, a gente tem que ficar assim, sem saber desinformado, sem saber das coisas? Não é isso que eu estou falando.
Veja um pouco de notícia, mas não veja a notícia o dia todo não, senão você vai ficar com gastrite. Você, por favor, dá uma olhadinha na notícia, mas leia muito mais a Bíblia do que ficar parado em frente a uma televisão. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Para um pouquinho. Uma herança que não vai perecer. A terra vai perecer? Vai. E junto com a terra, a sua casa, os seus móveis, a sua televisão, as suas roupas, as suas joias também vão perecer? Vão. Ah, bom. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A nossa herança está guardada aqui na terra ou nos céus? Nos céus. Ah. Para vocês que, mediante a fé, existe uma condição, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa salvação é o nosso encontro com Jesus porque permanecemos firmes. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, até sermos arrebatados, vamos estar tomando suquinho de laranja numa boa, ou vamos ser entristecidos por todo tipo de provação? Sermos entristecidos. Não é popular essa pregação, não, né? Não. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem, não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eles já eram salvos. E diz que estão alcançando a salvação das almas, cai naquilo que eu falei. Você é salvo quando crê em Jesus, mas você precisa permanecer salvo. E isso é exatamente quando você entende que passa pelas lutas, mas que você tem uma herança valiosa, que não perece, de grande valor inigualável em Deus, e que não é aqui. É verdade. Né? Então, aqui na apostila, nossa alegria verdadeira está na herança em Deus, gerando gratidão no lugar da murmuração. Você pode ler, pastor? Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Até o número? Até o 13. Sei o que é passar necessidade. O apóstolo Paulo passou necessidade? Sim. E sei o que é ter fartura. Ele também teve fartura. Mas ele ficou arrogante e colocou o coração na fartura? Não. Não, né? Aprendi o segredo, é um segredo, hein? De viver contente em toda e qualquer situação. Porque a nossa alegria não está baseada em ter, mas em ser no Senhor. Em ser, exatamente. Seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A maioria dos carros só tem esse último versículo aqui, tudo posso que me fortalece, mas ele está ligado, mas ninguém lê o resto, né? Ele está ligado aos anteriores. Tudo posso, passar fome, passar necessidade, ser bem alimentado, né? Ter fartura ou não, tudo posso, tudo isso eu posso. Porque passar necessidade pode te levar à murmuração. É verdade. E ter fartura pode te levar à arrogância e ao apego material. Então, nas duas situações você tem que vigiar. Quando você passa necessidade, você tem que aprender a ser contente, ficar contente no Senhor e não murmurar. E quando você tem fartura, você tem que aprender que a sua alegria não é a fartura, é o Senhor. A fartura é só um detalhe. É verdade. Então, as duas situações têm aprendizado. A fartura, e se Deus te der fartura um dia, lembre-se, é para que você compartilhe com os mais necessitados da casa de Deus. Nós ainda temos para completar 1 hora mais... 20 minutos. Na verdade, 19 minutos. Então, vamos lá ainda na apostila. Não podemos perder... Outro detalhe de escolher perseverar é não perder a confiança no caráter e no amor de Deus. Entendendo que importa, o que verdadeiramente importa é estar fazendo a vontade dele, a vontade de Deus. Você pode ler, pastor, Salmo 56, versículo 3 a 4 e depois o 10 a 11. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Quando eu estiver com medo. Significa que cristãos sentem medo, mas não ficam aprisionados no medo. Mas, cristão não pode ter medo. Pode. Pode. Não pode ficar preso ao medo. Ora, eu estou deitada na minha casa com meu marido e meu filho e de repente eu ouço alguém socando a minha porta, eu vou dizer que legal, tem alguém socando a minha porta, alguém tentando entrar em casa, que legal. Eu não tô com medo. Vai mentir em outro lugar, né? É lógico que eu tô com medo. Vou começar a orar, Senhor, começar a repreender, Senhor, né? Movido pelo medo, eu vou começar a repreender. Mas eu não vou me desesperar e me jogar da varanda. O medo não vai me levar ao desespero. O medo vai me levar a algo coerente. Exatamente. Interceder e até, se for necessário, chamar a polícia. Por que não? Porque há coisas que no natural que nós podemos fazer também. Isso. Então, o medo, ele nos leva a fazer algo coerente. Agora, quando nós ficamos presos ao medo, é diferente. Nos leva a atitudes desesperadas e insanas. É verdade. Também versículo 10 e 11. Isso. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? O homem, ele pode me torturar, me cortar, tirar meus bens, me prender. Até matar, né? Até matar. Mas minha fé não. Ele não vai tocar se eu escolher perseverar. Porque eu escolho confiar no Senhor, no caráter dele, na fidelidade dele. Que se ele permitir que eu seja morta, é porque essa é a vontade dele. E a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Então, continua aqui. Importa estar renovando a mente. Com o quê? Com a palavra de Deus, lendo a Bíblia todos os dias e trazendo a cura de Deus para a alma. Quando nós lemos a palavra de Deus todos os dias, ela não só renova a nossa mente para que tenhamos a mente de Cristo, mas vai curando o nosso interior, vai moldando a nossa alma, as nossas emoções, às verdades de Deus em sua palavra. Então, e trazendo a cura de Deus para a alma,
com a palavra de Deus na Bíblia, aprendendo então a firmeza e a perseverança nele. Por quê? Quando as emoções doentes tomam o controle da nossa vida, nós perdemos a firmeza e a perseverança. Por isso que fala: por que estás abatido, a minha alma? Eu ainda o louvarei. Isto é, alma, você está abatida, tá, mas você não está no controle. Você pode até estar abatida, mas quem está no controle da minha vida é Jesus, é o Senhor. Então eu escolho perseverar, apesar da alma estar abatida. Eu me lembrei também agora do Salmo 131, não precisa você ler agora, em que Davi, ele faz calar e sossegar a alma dele como um neném no colo da mãe, né? Então nós precisamos colocar a alma no seu devido lugar, muitas vezes, né? Em que perdemos o controle ou ficamos desesperados. Precisamos aprender a acalentar a nossa alma de forma que ela entenda que o Senhor está no controle, né? E para terminar, vamos terminar essa página 1. Como é que 2 parágrafos deu pano para manga, né? Muita coisa. Lê aí, pastor. Salmo 57, versículos 6 e 7. Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Eu quero chamar a atenção que ele ficou muito abatido. Por quê? Porque prepararam armadilhas para ele, queriam matar ele. E ele era humano. O salmista aqui, no caso, é Davi. Ele estava sendo perseguido por Saul, né? De forma cruel. Ele era humano, ele ficava abatido. Ele fala: vou dar uma festa porque eu estou sendo perseguido. Eu vou dar uma festa porque eu estou sendo ameaçado de morte. Eu ia chamar ele de insano, de maluco. Ninguém dá festa por causa disso. Né? Ele estava abatido, mas ele escolhia confiar. E você vê, né? Olha o que ele fala no versículo 7. Lê aí, pastor. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Quem lê o versículo 6 e 7 e não entende, pensa que ele era maluco. O cara fala que está abatido, estão querendo matar ele, e agora ele fala: meu coração está firme, cantarei de alegria ao Senhor. O cara é maluco, não bate bem da cabeça. Exatamente. Não. A alma dele está abatida, mas ele não é a alma dele, ele é o espírito. Então ele escolhe confiar, se fortalecer, se firmar no Senhor e louvá-lo. Isso é perseverança. E para terminar, Salmo 112, versículo 1 e 7, né? A 7 não, 1 e depois o versículo 7. Esse salmo é muito bom. Salmo 112, 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Agora, versículo 7. Então, a felicidade não está em ter bens materiais, em tudo está correndo bem. A felicidade está em temer ao Senhor, que é confiar nele, obedecê-lo, reconhecê-lo como soberano, se submeter a ele e ter prazer em seus mandamentos, na sua palavra, ler todos os dias e praticá-la na força do Senhor. Isso é felicidade. E o 7, não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Mais notícias chegam. Agora então chega todo dia. Todo dia tem uma nova má notícia. É verdade. Mas nosso coração está firme, confiante no Senhor. Amém? Amém, graças a Deus. Então como a Maria hoje está dodóizinha, está se recuperando da voz, eu vou pedir então que o pastor José Arthur faça a oração final também. Amém. Pai Celestial, é com muita alegria que nós terminamos esse estudo, vendo a operação do Teu Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas, na vida dos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, nos prepara para a Tua vinda. Temos tantos defeitos, temos tantos problemas, ó Pai, mas nós queremos Te agradecer, porque o Senhor sempre traz
a revelação na tua palavra. O Senhor sempre prepara o teu povo. Prepara-nos para a tua vinda, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Deus. Em nome de Jesus, nos prepare mesmo. Que nós possamos todos os dias construir um altar de intimidade ao Senhor, para que ouçamos a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui.